Muito boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aí mais uma segunda-feira prontos para aprender um pouquinho mais da palavra. Nós vamos ver hoje o que nos espera de Números 22 ao 36. Estaremos encerrando o livro de Números e você já vai ter aí ao final dessa semana lido 4 livros do Antigo Testamento. Olha só que maravilhoso, né? Enquanto o pessoal vai chegando aí, você já vai deixando sua mensagem, contando se você está conseguindo acompanhar a leitura, está um pouquinho atrasado. Será que temos alguém adiantado? Né? Comigo aqui nos bastidores está minha esposa, a pastora Esther, acompanhando as mensagens aí, né? Então já derrubou a garrafa, coisa linda, ao vivo, né? Como diz o irmão Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo, olha que maravilha, Deus é bom. E aí, pessoal, gostando, né? Para quem é a primeira vez que está lendo o Antigo Testamento, conta aí. Ou você já começou e desistiu, veja só, se você terminou Levíticos, você é um guerreiro, é onde a maioria das pessoas param de ler, sabia disso? Se você conseguiu avançar aí, né? Parabéns, agora vai que vai, né, em nome de Jesus. Mas olha só que interessante, o importante é que mesmo que às vezes você dê uma atrasadinha na leitura, você não pare, continue, a constância vai te levar longe e você vai terminar a leitura bíblica e vai poder falar, consegui, eu li a Bíblia toda, e isso faz diferença nas nossas vidas, aleluia. Deixa eu beber um golinho d'água aqui enquanto o pessoal vai chegando, amém? Olha só, que linda essa pessoa na caneca, né? Coisa jóia. Gente, antes de entrarmos aqui nos 15 capítulos de números que faltam, olha só, fizeram um estudo, né? Se uma pessoa pegasse a Bíblia e fosse ler ela sem parar, num ritmo cadenciado, tranquilo, ela levaria 72 horas para ler a Bíblia toda. Sabe? Se pegasse, não parasse. Mas o que acontece? Nós somos seres humanos, né? A gente tem que dormir, comer, trabalhar, cuidar da família. Então, não dá pra gente pegar 72 horas, 3 dias direto. Então, eles viram que se você ler numa média de 4 capítulos por dia, você termina a Bíblia em um ano. E é mais ou menos a média que foi colocado nesse estudo, nesse projeto. Algumas semanas você acaba lendo um pouquinho mais, às vezes dá 5 capítulos por dia. Essa semana, por exemplo, é bem tranquila. São 2 capítulos por dia, você consegue cumprir aí a meta, né, dessa semana. Mas o importante é, né, ao longo desse ano, né, nós chegarmos juntos aí, né, ao final dessa leitura, né, ao final do Antigo Testamento, amém? Então nós vamos aí terminar o livro de Números. Pessoal, tá aí já, maravilha, gostaram de ler Números até o capítulo 21? O que acharam aí? Coisa jóia. Aposto que você achou quando leu o primeiro capítulo que era só número, né? Mas não é um livro extremamente bacana, né? Inclusive o nome do livro em português, vai ser colocado uma imagem para nós aí. Olha só, a gente abre lá na Bíblia, está escrito título, né, o nome do livro, Números. Você vai para o primeiro capítulo, um monte de número, né? Daí você fala, misericórdia, vai ser só números. Não, né? É que a tradução para a Bíblia em português veio do latim, né? Ali numeri, que vem de números, das traduções em latins mais antigas, né? Em grego é aritmoi, né? Que também vem da raiz, né, de aritmética. Já estudou aritmética na escola, pessoal? Né? Então, que vem de números, mas em hebraico, que é o original mesmo do Antigo Testamento, a palavra é bimidbar. Né? Não sei se estou pronunciando correto, né? Não sou tão fluente em hebraico, né, meu amor? Mas bimidbar, que significa literalmente no deserto. Então a tradução correta do nome desse livro é No Deserto, amém? Então pode colocar outra imagem ali, fazendo um favor? Por quê? Porque o nosso livro de números ele é dividido basicamente em 3 partes, tá? As 2 primeiras vocês já leram,
né? E a Bruna falou bastante na semana passada. Bem no comecinho, os 2 primeiros capítulos ali, o povo ainda está ali no Monte Sinai, onde aconteceu o êxodo todo, né? O livro de Êxodo, né? O povo recebeu as tábuas da lei. A partir dali, o povo começa a sua peregrinação no deserto. E é o que aconteceu e você acompanhou na leitura da semana passada, né? Conflitos internos, o foco é o que está acontecendo com o povo de Israel, questionamento da liderança de Moisés, brigas, né? Pessoas fazendo coisa errada, Moisés ficando brabo. Então o foco ali é com o povo de Israel em sua peregrinação no deserto. E você não percebe, mas dentro de Números, né, se passam 40 anos. Olha só. Desde quando os espias foram visitar a terra e voltaram lá, né, os 10 falando, não dá, nós vamos morrer. Né? Então Deus decidiu que essa geração, né, de 20 anos para cima iria morrer. Então ele iria esperar os de 20 anos para baixo, mais aqueles que iam nascendo, né, chegar em determinado tempo para essa nova geração entrar na terra prometida. Olha só, né? Então nós chegamos ali no capítulo 22, que é a leitura que começamos hoje, tá? Nisso nós estamos no final dos 40 anos do deserto. Então o povo de Israel andou em todo o deserto ali e agora eles estão nas colinas de Moabe. Moabe era uma região, uma nação, um povo, né, que ficava pertinho ali do Rio Jordão, que o povo logo iria atravessar para chegar em Jericó, né, e derrubar as muralhas ali. Já estamos dando spoiler, né, do futuro que você vai ler. Então o povo está pronto agora para avançar e conquistar a terra que Deus prometeu para eles. Lembra? Deus prometeu para Abraão. A promessa passou para Isaac, passou para Jacó, que teve seu nome mudado para Israel. Então a família de Israel se tornou o povo, a nação de Israel, a quem Deus prometeu. Eu vou dar uma terra para vocês, e essa terra é Canaã. Então quando a família, né, se multiplicou lá no Egito, que vocês acompanharam em Gênesis, né, Faraó ficou com medo deles e escravizou esse povo. E eles se multiplicaram grandemente. Mas foram escravizados no Egito por quanto tempo mesmo? Isto, ninguém responde, que vergonha. 400 anos mais ou menos, até que Deus levanta Moisés, então, para libertar. Eles saem do Egito, o que nós vimos lá em Êxodo, né, as pragas, tudo. E começamos então agora, mais daqui a pouquinho. E começamos agora então a parte final, né, saindo do deserto. Toda a geração que duvidou de Deus, que murmurou de Deus, imagine quantas mil pessoas morreram no deserto nesses 40 anos, porque Deus falou, nenhum deles, a não ser Josué e Caleb, vão entrar na terra prometida. Então agora, o que está acontecendo é com uma nova geração, tá? Não é mais com aquele povo que saiu do deserto. É um novo povo, né, que se criou e cresceu no deserto ali, os mais jovens e quem nasceu também. Amém? E o que nós vamos ver agora no capítulo 22, vamos ver nosso tempo aí, meu Deus. É muito interessante. Nós deixamos de focar um pouquinho dentro do povo de Israel e focamos agora em acontecimentos no povo externo. Vocês viram que Israel teve algumas batalhas, conquistas ali, e as nações ao redor começaram a ouvir. Poxa, tem uma nação grande que saiu com um braço forte do Egito e está se aproximando da gente. Então, os moabitas, pense, Israel está nas colinas de Moabe, está numa região ali próximo a essa nação. E o rei de Moabe, Balaque, ele começa a ficar preocupado. Eles estão vindo e se eles nos destruírem, o que vai acontecer? Então o que você vai encontrar agora nessa leitura? Balaque é rei dessa nação e ele está morrendo de medo de que Israel
destrua, né, avance e conquiste Moabe, Midian, entre outras nações ali. Então ele manda chamar um profeta muito conhecido daquela região. E você também já deve ter ouvido, Balaão. Você vai ver, né, o Novo Testamento citando ele bastante lá. Né? Pedro cita ele, Judas cita ele, bem interessante. E Balaque, então, oferece dinheiro, recompensa para que Balaão profetize e amaldiçoe Israel. Porque ele acreditava que se esse profeta, esse vidente, adivinho, falasse contra Israel, Israel ia ser destruído. Mas, veja só, Balaão, há muita dúvida se ele era um profeta de Deus mesmo, ou ele era um mago, um bruxo. A Bíblia não deixa claro, e tem pessoas que pendem para ambos os lados. Mas o importante é que daí Balaão, ele vai ao encontro de Balaque, mas ele diz, eu só vou proferir palavras cujo quais Deus falar comigo. Eu não posso amaldiçoar se Deus não mandar. E aí, então, acontece algo muito interessante. Você vai ler uma história que é bem conhecida. Quem já ouviu falar da jumenta de Balaão aí, faz assim, um joinha, sei lá, que dá pra fazer, amor, de movimento aí, Diga eu, já ouvi falar, acho que é mais fácil, né? Diga não, digite. Olha aí, que bonito, Balaão está aí na imagem, né? E Balaão, então, ele se desloca com sua jumenta para se encontrar com o rei de Moabe. Mas Deus manda um anjo, porque Deus não queria que ele fizesse isso. Você vai ver ali na história, né? Só que Balaão não vê o anjo, mas a jumenta vê, e ela fica com medo. O anjo aparece e ela então desvia o caminho. Aí, imagine lá, né, o Balaão na jumenta e ela de repente vai para outro caminho. Ele começa, sua jumenta, sua coisa, volta para o caminho. Ela enxerga o anjo de novo com uma espada na mão, né, e o anjo se aproxima e tenta impedir a jumenta de passar. Então ela vai bem num cantinho assim e raspa o pé do Balaão no muro. Ele bate nela de novo, até que o anjo fica de frente para a jumenta. Ela vê e se abaixa, né? Aí Balaão fica brabo, chuta ela, pragueja. E Deus, olha que interessante, primeira vez que acontece isso na palavra e talvez a única, né? Ele abre a boca da jumenta e a jumenta fala: ô seu louco, o que você está me batendo? Né? Que é isso? Você não está vendo? Né? O anjo, eu nunca te tratei desse jeito e você está me maltratando. Aí, e Balaão conversa com ela, ele estava tão maluco que ele conversou com ela sem perceber. Oxe, a minha mula está falando, não é possível? E Deus abre os olhos então de Balaão e ele vê o anjo então, e ele percebe, meu Deus, pequei, eu não deveria estar indo encontrar esse rei para amaldiçoar Israel. Mas o anjo fala, vai lá, mas só diga o que eu mandar. E aí, Balaão usa de suas mágicas, de seus encantamentos, e Deus aparece para ele. Né? Você vai ver que é bem esquisito, ele faz um monte de ritual e Deus aparece ali. Né? Não é o comum isso, mas Deus sempre manda Balaão abençoar Israel por 4 vezes. E você vê o rei lá falando, por favor, Balaão, amaldiçoa esse povo. Mas toda vez que Deus aparecia, o que saía das palavras proféticas de Balaão era bênção. O que você aprende? Ninguém pode amaldiçoar o povo que Deus abençoou. Você vai achar esse texto lindo, né? Você vai ver isso em Números 22, 23 e 24. Né? Até que Balaque desiste e não tem o que fazer. Deus não permitiu um profeta amaldiçoar o povo. Olha só que coisa extraordinária. No capítulo 25, né, você vai ver que apesar disso, o povo de Israel faz o que de novo? Peca contra Deus. Né? Ele fere a instrução de Deus deles não se relacionarem com mulheres de outros povos. Eles se casam com mulheres de outros povos, aqui as moabitas, as midianitas,
E o que acontece? Eles começam a adorar outro Deus, o Deus Baal Peor. Você vai ver isso. E isso causa uma praga no povo de Israel. 24 mil pessoas morrem. 24 mil israelitas morrem através de uma praga. A Bíblia não diz qual praga é, se era doença, se era outra coisa, se morreram do nada, mas porque eles adoraram outro Deus, 24 mil pessoas morreram. E a praga só cessou quando o filho de um sacerdote matou um homem israelita que estava com uma mulher midianita. Olha só, você vai ver a história ali, a forma dessa morte foi bem forte, né? Não vou dar spoiler, você que vai ler, né, meu irmão? Mas é extraordinário no momento em que um sacerdote mata, né? Ou seja, acaba com quem estava gerando a idolatria, a praga cessa. Então Deus não suporta a idolatria, você precisa compreender isso. Nós sofremos quando trocamos a adoração a Deus por qualquer outro ídolo. Após isso, então, acontece um novo recenseamento. Lembra? No capítulo 1 tivemos um recenseamento, mas porque todo aquele povo que foi contado no capítulo 1, quase todos morreram, porque duvidaram de Deus, murmuraram. Agora é feita uma nova contagem e você vê essa contagem aí no capítulo 26. E a partir daí, Deus começa a orientar Moisés em como deve ser a questão da repartição da terra. Deus está preparando Moisés, né, para que ele repasse as instruções para esse povo. Ó, quando vocês chegarem lá e tomarem posse da terra, a terra deve ser dividida de tal e tal forma. Para uma tribo maior, para um clã maior, você dá mais terra. Para um clã menor, você dá menos terra, para ser justo, né? E ele começa a orientar esse povo. E no capítulo 27, Deus decide de maneira definitiva, avisa Moisés: Moisés, você não vai entrar na terra prometida, tá? Então eu quero que você repasse a tua autoridade, impõe as mãos sobre Josué. No capítulo 27, então, Deus levanta Josué definitivamente como o sucessor de Moisés. Então ali, né, é passado o bastão para Josué liderar o povo. E Deus fala algo muito interessante: vai e transfira, através da imposição de mãos, a tua autoridade, para que o povo obedeça Josué, assim como te obedece. Então você vê aí uma dinâmica, né, de transferência de unção, de autoridade, né, de capacidade, né, que vai passar de Moisés para Josué, e que isso acontece até hoje, né? Unção, por exemplo, é transferida, né? São várias situações. Por isso que quando alguém é ordenado pastor ou algum ministério, é imposto as mãos sobre eles, porque algo espiritual que Deus deu a quem está, entre aspas, liderando, é passado para quem vai assumir essa posição também. A partir do capítulo 28 ali, olha só, deixa eu tomar uma aguinha, né, que é muita informação, né, gente? Tudo em paz por aí, acompanhando? Querem ouvir uma mula falar? Né, que maravilha! Né? Deus só faz bicho falar se a gente está desobedecendo. Então é melhor não precisar ouvir. Que bênção! Veja só, a partir do capítulo 28, Deus começa a dar mais orientações sobre as ofertas diárias, semanais e mensais, além das ofertas de festas específicas. Então olha como era bem organizado, né? Ofertas diárias, semanais, mensais, além das que vinham sazonalmente pelas festas. Então Deus começa a organizar tudo isso. Chega no capítulo 31, o povo de Midian, os midianitas, o que aconteceu? Levaram Israel à idolatria. Lembra? A gente viu há poucos capítulos ali. E por causa disso, 24 mil homens de Israel morreram.
No capítulo 31, Deus pede para que o povo de Israel se vingue contra eles, ou seja, eles vão para a guerra e destroem o povo midianita ali, né, para compensar o que tinha acontecido com o povo de Israel. Então há uma vingança ali, todos morrem e aí Israel conquista, né, a terra, os despojos, o ouro daquele povo, né? Então é bem interessante, você vai ver isso daí. Quando eles estão prestes a ir e atravessar o Jordão, que você vai ler isso no livro de Josué, tá bom? Deixa eu ver quanto tempo falta, temos mais alguns minutinhos. Duas tribos decidem acampar. Veja só, eles têm que ir para a terra de Canaã, amém? Beleza? Terra de Canaã, eles têm que atravessar o Rio Jordão, passar por Jericó e começar a conquistar lá. Mas duas tribos, a tribo de Ruben e de Gade, ali no capítulo 32, por eles terem muitos rebanhos, eles falam, aqui é uma terra boa para a gente ficar, deixa a gente ficar aqui. Só que Moisés fala, mas não, vocês vão ficar aqui, vão construir a cidade de vocês, e o povo e o restante das tribos vão lá lutar, né, sem a força de vocês? Não. Então eles chegam num acordo. Eles vão poder sim se acampar ali, permanecer, residir ali, mas os homens só vão poder fixar residência depois que eles ajudarem a nação de Israel a conquistar toda a terra. Ficam mulheres, crianças, animais, e os homens de guerra vão junto atravessar o Jordão para conquistar a terra prometida. E junto com a tribo de Ruben e a tribo de Gade, o que acontece? Metade da tribo de Manassés também fica, né? Mas Manassés não é filho de Israel, pastor. É filho de José, né? Então José teve duas tribos ali, né? Você deve ter visto isso ao longo das últimas leituras. Quando nós vamos para o capítulo 33, pode postar aí, amor, fazendo um favor. Isso aí. O capítulo 33 narra as etapas da viagem, desde quando eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e começaram então a peregrinar pelo deserto, até chegar nas colinas de Moabe, né, pouco tempo antes de atravessar o Rio Jordão. E essa imagem mostra mais ou menos, né, cada númerozinho é a ordem da viagem deles. Veja, eles saem do deserto, né, saem do Egito, aliás, e começam a caminhar ali nessas numerações. 40 anos. Algo que deveria ter sido quanto tempo, gente? 2 meses no máximo, 40 dias. Após a ida dos espias para a terra, era para eles voltar a falar, bora, Deus está com a gente, vamos lá. Rapidinho. Mas por causa da incredulidade, da murmuração, várias coisas, eles ficaram 40 anos. Então a reclamação e a murmuração atrasam, né, gente, a promessa de Deus para a nossa vida. Então olha o caminho que eles fizeram ali, né? Então essa imagem traz isso e você vai ver no capítulo 33. Quando você estiver lendo, pega aí uma dessa imagem no Google, tal. Pode mandar essa imagem no grupo do WhatsApp para você ter, porque você vai lendo. Por exemplo, versículo 6. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, nos limites do deserto. Você vai ler e vai falar, ih, não entendi nada. Então você tendo a imagem, fica mais fácil e você vai viajando com o povo de Israel, parte a parte aí, fica bem legal. E a partir do capítulo 34, né, fechando o livro de Números ao 36, perdão, ele de novo fala sobre as fronteiras de Canaã, qual é o limite, né, da cidade que vai ser a terra, a nação de Israel. Deus começa a mostrar, ó, limite norte, limite leste, oeste, limite sul. É ali que vai ser a cidade de vocês, a nação de vocês.
Ele de novo relembra da necessidade das cidades refúgios para quem matar alguém sem querer, em defesa própria, das cidades dos levitas, já que eles não têm herança, não vão receber terra. Dentro de cada tribo eles vão ter algumas cidades para eles ali, né? E termina no capítulo 36, né, falando algo bem interessante. A distribuição de terra seria, então, da tribo de Levi, a tribo de Judá, por exemplo. Os filhos homens ganhavam, então, cada filho homem, por exemplo, Judá teve um filho, esse filho tem um clã, o outro filho, outro clã, o outro filho, outro clã. Os filhos homens recebiam herança, mas no capítulo 36 vem algumas mulheres que o pai dela, por exemplo, morreu e ele não tinha filho homem, ou seja, só tinha filha mulher. E elas iriam ficar sem terra, porque o pai dela morreu, não ia receber terra. Então elas pedem para Moisés, né? Poxa, o que vai ser? Meu pai morreu, não tem filho homem, ele não vai receber terra e a gente vai ficar sem nada também? Então eles alinham ali, consultam Deus e Deus faz essa justiça. As mulheres também vão receber terra caso o clã não tenha um representante masculino ali. E Deus vai fechando, né, as instruções com esse ato de justiça. Muito bacana, né? E assim nós encerramos o livro de Números. E a partir da semana que vem, vocês vão ler Deuteronômio, né? E o que é Deuteronômio? Vocês vão ver semana que vem, mas é a preparação final aí para esse povo avançar e conquistar a terra prometida. Maravilha, gente! Leitura sensacional, top demais e bem leve. Creio que você vai gostar e vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Amém? Tranquilo, gente? Conseguiram acompanhar? Conseguiram entender? Foi rápido demais? Foi devagar demais? Manda seu comentário aí. Agora não tem o que fazer, né? Agora já foi. Devia ter reclamado antes, meu irmão. Mas que coisa. Deus abençoe vocês e continuem firmes. Nunca esqueça. O conhecimento das Escrituras te livra do erro e de perecer. Vale a pena ler a palavra. Boa semana em nome de Jesus. Amém? Grande abraço.